Oi, boa noite, meu nome é Vinícius. Oi, Vinícius, que bom que você está aqui. Me recupero de procrastinação, ansiedade, relacionamento disfuncional e excesso de preocupação com o futuro. Hoje vai ser a segunda parte da lição Inventário Espiritual. Teve a Inventário Espiritual parte 1 semana passada, né, Robson? E hoje é a Inventário Espiritual parte 2. Essa lição é tão grande, tão importante que quem redigiu esse livro escolheu dividir ela em duas partes, porque o inventário espiritual é o pico máximo do Celebrando. A gente já está na lição 11, terminando o livro 2. Então, assim, a gente está terminando mais um livro, né? Essa lição marca o término do livro 2, depois é o livro 3. A gente já passou por 10 lições. Vou lembrar aqui o que a gente passou já. Porque a gente já está praticamente no meio do programa, né? Onde tem o inventário. A gente já passou pela lição negação, impotente. A próxima foi, já não preciso hoje, esperança. Depois foi sanidade. Depois foi entrega. Depois veio ação. Depois a lição do padrinho. Depois moral, importantíssimo para a lição do inventário. A lição do inventário. E agora a gente está na parte de como redigir o nosso inventário e o que colocar nele. Então, assim, é muito importante assim, essa parte do Celebrando, né? Todo mundo aqui que já fez o inventário sabe quão importante foi o inventário, como é que foi importante a leitura do inventário também, e a escrita do inventário, porque a gente lembra muita coisa, a gente lembra muita coisa que a gente esquece, a gente lembra muita coisa que estava no fundo da nossa mente. Eu lembro que quando eu escrevi o meu, eu demorei bastante, né, Robson? Se não fosse o Robson ali me cutucando, eu ia demorar mais ainda para ler, mas foi muito, muito importante para mim, e eu lembro que eu consegui lembrar coisa que eu nem sabia que eu lembrava. Eu nem sabia que tinha acontecido. Aí escrevendo, fui resgatando lá no fundo. Aí eu, caraca, fiz isso, aconteceu isso na minha vida. Especialmente quando eu era mais criança, assim, por volta dos 5, 6, 7 anos. Então, assim, foi muito importante. Na última lição a gente viu nossos relacionamentos, a gente analisou como é que estava o andamento dos nossos relacionamentos, as nossas prioridades de vida, as nossas atitudes e a nossa integridade. E hoje a gente vai ver mais 4 coisas que são primordiais também para o nosso inventário, que é a nossa mente, nosso corpo, nossa família e nossa igreja. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pela nossa mente. Para a gente entender como falar no inventário sobre a nossa mente, a gente primeiro tem que ter em mente. Ter assim, como ideia principal que na nossa mente parte nossas atitudes, parte o modo como a gente escolhe fazer as coisas, nela que são planejadas e é planejado e é feito o andamento da nossa vida. O ser humano ele se diferencia de todo o ser vivo, que é o que? A gente tem cérebro, a gente pensa, a gente raciocina, a gente consegue controlar nossas atitudes. A gente não é igual um cachorro, um gato, um bicho selvagem que a gente só age por impulso. A gente consegue raciocinar, a gente tem nossa linguagem própria, a gente consegue se comunicar. A gente consegue se comunicar em 1000 línguas, cada um tem seu idioma próprio. Então, assim, a nossa mente, ela é meio que, como é que posso dizer, o motor da máquina inteira. A máquina inteira é o nosso corpo. Nossa mente é o motor. É nela que a gente raciocina, é nela que a gente controla nossos impulsos. E é importante a gente ter em mente isso, porque em diversas passagens da Bíblia, quando Jesus fala do nosso coração, né, quando a gente é criança, a gente remete que está aqui no meio, mas o nosso coração está aqui. Ó. É aqui que está o nosso coração. É daqui que parte principalmente as nossas emoções, nossos sentimentos, e como é que a gente lida com isso. Se a gente lidar com isso. Então, tem um texto muito famoso que diz, lá em Romanos 12:1. Esse aqui todo mundo conhece. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixem, isso aqui que é importante, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa da mente de vocês. Vou até repetir. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tem um filósofo do iluminismo, se chama Jean-Jacques Rousseau. Talvez aqui alguns conheçam esse nome,
Mas todo mundo conhece essa frase dele, que diz: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Completamente errado. Completamente errado. O homem, primeiro que o homem não nasce bom, ele nasce mal, e nisso a sociedade não influencia na nossa maldade. A gente já nasce mal por natureza, e a partir disso a sociedade se torna mal, por nós mesmos. Tanto que lá em 1 João 1,5 diz: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus, ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus e seu Filho nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade entre nós. Mas, porém, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, o pecado, ele mora na nossa mente. O pecado não está assim no nosso pé, ele não está no nosso tronco, não está na nossa mão. O pecado parte da nossa mente. Na nossa mente nasce o pecado, da nossa mente sai o pecado, e a partir disso, ele vai externado para o corpo. Aí ele vai externado para a nossa visão, para a nossa fala, para a nossa audição, para os nossos sentidos, para os lugares que a gente vai. Então, assim, a gente tem que ter em mente isso, que a partir da nossa mente, parte, assim, praticamente tudo na nossa vida. É a partir do nosso cérebro, da nossa cabeça, que a gente se relaciona e que a gente vive a nossa vida. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque vai ser na nossa própria mente que a gente vai redigir o nosso inventário. Vai ser lembrando de acontecimentos passados, fazendo conexões neurais. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova e eu caí numa questão que eu não sabia a matéria. Eu não sabia que era matéria específica. Aí eu parei, pensei, e eu lembrei que eu tinha muito conhecimento de uma matéria, era matemática, eu tinha muito conhecimento de uma matéria parecida com aquela. E a partir daquela matéria que eu sabia, que não era da questão, eu fiz uma conexão neural e consegui resolver aquela questão. Partindo de uma outra ideia, eu fiz uma conexão neural ali e consegui. Então, assim, é a mesma coisa no nosso inventário. Quando a gente fala, quando a gente partilha, quando a gente escreve a respeito da nossa vida. Quando eu era criança, eu brincava muito, eu vivia na casa da minha avó, e toda vez que eu ia dormir na casa da minha avó, ela fazia sopa de letrinha, e essa sopa de letrinha tinha muita azeitona. Então, assim, a partir de um ponto que eu lembrei, caramba, eu dormia na casa da minha avó, aí eu fui lembrando mais coisas. Então, assim, a nossa mente é uma máquina muito poderosa, e ela é a partir dela, assim, eu enxergo como a gente analisa a nossa mente, o ponto primordial para a gente escrever o nosso inventário. Porque é a partir dela que a gente vai lembrando as coisas, que a gente vai redigindo. Então, assim, a primeira pergunta que o livro apresenta para a gente é: como você guardou sua mente? O que você negou? Tem até uma frase do Guia do Líder que é muito boa, até anotei aqui e vou ler, que diz: a negação pode ser definida como um falso sistema de crenças que não estão baseadas na realidade, e um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar a verdade com honestidade. Vou até repetir. A negação pode ser definida como um falso sistema de crenças que não estão baseadas na realidade, e um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar a verdade com honestidade. Então, basicamente, o que essa frase diz? Vamos imaginar, a gente está passando na rua e a gente olha assim para o vidro de um carro e fica parado olhando. Só que nesse vidro tem um insufilme. Tem um insufilme muito preto. A gente não consegue enxergar o que está dentro desse carro. Esse insufilme é a nossa negação. Esse insufilme que impede a gente de enxergar a realidade. É até engraçado falar de negação na lição 11, sobre inventário, porque essa é a primeira lição, né? A nossa primeira lição do CR é a negação, e a gente precisa repetir isso sempre, porque, infelizmente, a gente vive numa constante negação. Dificilmente a gente vai conseguir se libertar de toda negação possível. A gente, querendo ou não, vai negar algo e a gente vai arrumar algo para negar. Então, assim, essa negação que temos é como isso o filme do carro. Ele não deixa a gente ver o que está dentro, ele não deixa a gente ver o que está escondido ali. É impossível a gente ver de fora para dentro, porque está escondendo tudo, é um vidro preto. E assim, é como a frase diz, ela nos cerca da realidade, criando um falso sistema de crenças que não estão baseadas na realidade. Então, assim, a negação ela é muito poderosa na nossa mente. E a gente tem que ter em mente que a gente tem que lidar muito bem com ela para conseguir fazer o nosso inventário. A segunda, você anda se ocupando com filmes, séries, celular, site de fofoca, Instagram, ao ponto disso prejudicar suas responsabilidades? Bom, não vamos ser hipócritas aqui, né, gente? Todo mundo aqui usa Instagram. Todo mundo aqui entra no Google, todo mundo aqui usa Facebook, todo mundo aqui mexe no status do WhatsApp.
Mas assim, o que a gente precisa observar? Isso está impedindo a gente de cumprir com as nossas responsabilidades? Isso tem impedido a gente de dormir bem? Isso tem impedido a gente de... Sei lá, cara, é a Bíblia. A gente sai atrasado de casa porque a gente estava se arrumando, parou e grudou aqui no celular e ficou... Caraca, tem que sair. Já sai embolado com as coisas. Então, assim, a gente precisa ter isso sempre em mente, prezando pelo equilíbrio. Todo mundo aqui precisa ter necessidade de usar rede social, WhatsApp, Instagram, né? A gente trabalha com Instagram, né, bastante. Então, assim, a gente tem que prezar muito pelo equilíbrio, e a gente vai falar disso mais pra frente também. Deixamos de nos concentrar nas verdades positivas da Bíblia? Essa é uma pergunta assim, que eu lembro perfeitamente como é que eu respondi ela no livro ano passado. Por quê? Como eu estudo para concurso público, o concurso público, o Robson sabe bem disso, é uma trajetória que assim, é muito árdua, é muito conhecimento assim, que pode cair na prova, é muita coisa diferente, ainda mais quando o edital é muito longo, é muita coisa que a prova pode cobrar. Pode ter assim, se a prova fosse cobrar tudo que está no edital, teria 500 questões, e a prova tem só 20. Então assim, a gente tem que estudar tudo para usar 1% disso. E eu sempre tive isso na minha mente, eu sempre pensei, cara, eu tenho que estudar mais, 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 porque para mim nunca era suficiente. E aí, eu cheguei numa prova esse ano, na prova de bombeiros, e aí caiu uma questão que eu não sabia a matéria. Sendo que achava que tinha estudado tudo. Eu, caraca, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, eu sempre tenho o meu rito, assim, né, antes de começar a prova, eu oro e peço, Senhor, que eu consiga lembrar de tudo que eu estudei. De tudo que eu estudei. Se eu estudei, que eu consiga lembrar. Mas eu nunca pedi, Senhor, se eu não estudei algo, põe na minha mente isso. É só isso que eu te peço. E depois, quando eu terminei a prova, eu fui analisar as questões e eu vi essa questão que eu não sabia a matéria. Aí eu pensei, caramba, cara, eu não estudei a matéria e como é que eu consegui acertar? Como é que eu soube resolver bem a questão? Então, assim, essa foi uma crença que eu deixei de acreditar. Que Deus pode fazer milagres na nossa vida. Deus pode, Deus é Deus. Deus ressuscitou defunto, fez cadeirante andar, ele fez cego enxergar, o Lázaro, que estava morto já há dias no túmulo, fez ressuscitar, ele próprio ressuscitou. Então, assim, deixamos de nos concentrar nas verdades positivas da Bíblia? Deixamos de acreditar na Bíblia? Deixamos de ler a Bíblia? Ou temos um bom relacionamento com Deus? A gente tem lido a Bíblia? A gente tem confiado de fato e orado, confiando a nossa vida ao Senhor, como diz o princípio do CR? É isso. Essa é a parte da nossa mente. Para mim, assim, é o primordial que a gente repetindo, né? Estou sendo repetitivo aqui porque é necessário. Porque o inventário ele é muito lembrança, assim, muito parar e pensar e, caramba, lembrar na nossa vida. Então, assim, a nossa mente é uma parte muito importante que a gente tem que analisar bem e ter ela bem sã, ou tentar, pelo menos. Segunda parte, nosso corpo. O livro aqui ele aborda uma questão muito sobre saúde, para a gente analisar, assim, responder as perguntas, né, para o inventário sobre o nosso corpo. E a gente tem que entender também, quando a gente fala sobre o nosso corpo, principalmente como cristão, que a nossa vida espiritual é tão importante quanto a nossa saúde. A nossa vida espiritual é tão importante quanto a nossa vida física. Então não adianta de nada a gente ter um ótimo relacionamento com Deus. Adianta porque a gente vai ser salvo, claro. Mas assim, se a gente tiver um ótimo relacionamento com Deus, lê a Bíblia todo dia, ora, está sempre em contato com Deus, é um bom cristão, né, nas atitudes, pensa antes de fazer as coisas, está sempre, sabe, andando na linha, e a nossa saúde está horrível, o que adianta? Se daqui a 6 meses a gente vai sofrer um infarto, a gente vai sofrer algum acidente que poderia ser evitado se a gente tivesse cuidado da nossa saúde. Então, assim, primeiramente a gente tem que entender isso sobre o nosso corpo. A nossa vida espiritual é tão importante quanto a nossa saúde física. Se a gente tiver uma vida espiritual boa, a gente tem que ter uma saúde física boa também. Então a gente precisa ir no médico regularmente, vamos caminhando mais para frente. Então vamos lá. Primeira pergunta que o livro aborda. Como você tem maltratado o seu corpo? Vamos pensar aí. Como é que a gente tem maltratado o nosso corpo? Eu listei aqui alguns exemplos para deixar mais prático de como a gente erra com o nosso corpo. Primeiro deles, não ter uma alimentação saudável. Isso aqui é primordial. É clichê falar isso na igreja, né? Mas assim, gente, a gente precisa se alimentar bem. Não dá assim pra gente viver comendo salgado do Badoff, embora eu quisesse muito. Não dá pra gente viver comendo enroladinho de presunto, não dá pra gente viver comendo só coxinha de catupiry. Ou quibe, que é muito bom. Mas não dá, gente. A gente precisa comer bem.
E isso é primordial para a gente ter uma saúde. Dormir pouco ou dormir mal. Isso aqui também que todo mundo aqui já passou, já teve que sair um dia para trabalhar ou para fazer alguma coisa e ficar o dia todo fora de casa, que dormiu mal a noite anterior e ficou o dia todo ficava o dia todo assim, ó, igual um zumbi. E todo mundo aqui sabe como é que isso faz mal. E isso em sequência ainda vai piorando cada vez mais. Uma vez eu ouvi falar de um médico, assim, um médico muito renomado, que ele chegou a desmaiar, sofrer assim, desmaios consecutivos, e ele mesmo, o médico, não conseguiu se diagnosticar. E ele foi para o hospital por causa disso, se diagnosticar com outro médico. Aí a primeira pergunta que o outro médico fez para ele: pô, cara, tu tá dormindo bem? Ele: caraca, tô dormindo bem? Tô dormindo 4 horas por noite, toda noite. Há meses já, 4 horas por noite. Eu consigo dormir bem em uma noite só. Então, assim, como que dormir mal pode trazer malefício pra gente? E é uma coisa assim muito negligenciada, principalmente hoje em dia. Que a gente precisa ter um sono bom, um sono direito. Não precisa ser 10 horas de sono, 8 horas de sono. Mas a gente precisa ter no mínimo 6, 5, ou tirar dias específicos para a gente dormir bem. Não ter refeições certas e pular refeições. Isso aqui é até engraçado para mim, porque tinha um inspetor na minha escola antiga que eu comecei a observar isso, que ele não almoçava todo dia. Tinha dia que ele não almoçava, e dava meio-dia, eu ficava conversando com ele ali, até 1 e pouco. Aí um dia eu perguntei: cara, tu não almoça não? Ele: ah, não, Vinícius. Às vezes eu almoço, às vezes eu não quero almoçar, não é nem questão financeira. Aí eu vou ali, como uma besteirinha, como uma balinha, um biscoitinho, vou comendo besteirinha ao longo do dia. Eu pensei: cara, como é que deve estar a saúde desse cara? Se tem dia que ele não almoça, não tem lanche da tarde, não deve ter nem café da manhã, só vai comer de noite se comer. Então, assim, muita gente tem a ideia de que, não, eu vou pular a refeição para emagrecer. Não vou almoçar, não vou tomar café da manhã, não vou jantar, vou ter 2 refeições por dia porque eu quero perder peso. Sendo que é isso que traz mais peso pra gente. Se o nosso corpo entende que, tá entrando pouca comida, então eu vou fazer o quê? Vou estocar. É igual formiguinha no inverno. Vou estocar mais coisa, porque eu sei que eu vou ficar muito tempo sem comer. Ano passado mesmo, eu ficava assim, eu almoçava 1 hora da tarde, meio-dia, e às vezes só ia comer 8h30 da noite quando eu cheguei em casa. Eu senti os efeitos disso. Eu ficava assim, muito cansado durante o dia, não conseguia dormir bem, estava ganhando uma barriguinha mais que me incomodava. Então, assim, a gente tem que ter em mente também que a gente tem que ter as nossas refeições certas. Não precisa também ser regradinho, tem que comer 8 horas da manhã, depois meio-dia, mas a gente tem que ter refeições. A gente tem que ter um café da manhã, a gente tem que ter um almoço, a gente tem que ter um lanche da tarde. Aí isso vai mudar, isso muda de pessoa para pessoa, cada um tem a sua dinâmica, a sua rotina. Mas a gente tem que ter nossas refeições, e no mínimo 3, né, gente? E ter um almoço direito. Tudo isso relacionado com comidas de verdade. Arroz, feijão, carne. É claro que o salgadinho ali para matar a fome às vezes, mas tem que ser evento, porque a gente tem que comer bem. Outra coisa também, excesso de fritura ou gordura entra nisso. Fone de ouvido muito alto ou durante muito tempo. Isso aqui eu errava muito, que é ficar com fone de ouvido o dia inteiro. Eu saía de casa de manhã, estava com fone de ouvido no ônibus. Chegava para estudar, estava com fone de ouvido. Almoçava, aí tirava o fone de ouvido. Ia estudar de tarde, fone de ouvido. Ia para casa de noite no ônibus, fone de ouvido. Então, assim, ao longo do tempo, eu comecei a sentir os efeitos disso, porque eu comecei a ouvir menos. Eu tô falando sério pra vocês. Aí o meu fone, ele assim, eu jogava no máximo e eu tava começando a ouvir menos. Eu pensei: caramba, meu fone tá perdendo a bateria. Aí eu arrumei outro fone e tava mais baixo. Aí eu pensei: caramba, tô ouvindo menos. Então, assim, eu sempre tive o costume de ouvir música muito alto. Então, assim, quem trabalha muito com celular, computador, ou tem que ficar muito focado o dia inteiro, ou ouve muita música igual eu, talvez até o caso, né, Ney? Que a gente gosta de ouvir muito música, isso atrapalha muito e faz mal para a nossa saúde também. É um fato. Fone de ouvido em excesso é tão mal quanto comer fritura ou fumar, entendeu? Porque isso faz mal para o nosso ouvido. Nossa audição também é um sentido. Tão sentido quanto a nossa visão, que a gente usa óculos, tão sentido quanto o nosso paladar, que a gente cuida da nossa saúde bucal, a gente escova o dente, a gente vai no dentista. Então, cuidar disso é importante demais. O uso de celular até tarde está linkado com dormir mal. Eu tenho pecado bastante nisso. Tem dia que eu vou dormir 1 hora da manhã porque eu fico mexendo no celular até tarde. Eu sinto os efeitos disso também quando eu acordo, porque às vezes eu preciso acordar cedo e eu acordo, nossa, eu não consigo levantar, acordo exausto, morto. Eu sinto os efeitos disso durante o dia. Roer unha é uma coisa que também prejudica a nossa saúde. É detalhe, né? Mas acaba virando um vício também. Quem fica todo mundo o tempo todo assim. Isso vai acabando com a saúde da nossa unha. Desleixo com a aparência. Gente assim que não se preocupa em nada. Em acordar, jogar água no rosto e sair, pra sair pelo menos. Acorda e sai. E todo dia, acorda e sai. Isso faz mal pra gente.
Faz mal para nossa saúde física e para nossa saúde mental. Porque a gente se olha no espelho, caramba, eu tô feio. Ah, nem aí. Aí beleza, no outro dia, caramba, eu tô feio. Ah, nem aí. Com o tempo, isso vai diminuir a nossa autoestima. Porque a gente não se arruma nem pra gente mesmo. Enfim, tudo isso é coisas que afetam o nosso corpo. E essas são formas que a gente pode maltratar o nosso corpo. Então, assim, formas assim, pontuais, fone de ouvido, uso de celular, roer unha, é maltratar o nosso corpo, gente. A gente tem que ter isso em mente. Que atitudes ou hábitos, ou a falta deles, faz mal à saúde? Quais atitudes que a gente está tendo que a gente sabe que faz mal à saúde e ainda continua? Eu listei aqui 2 tipos de hábitos, os saudáveis e os não saudáveis, para a gente ter em mente. Hábitos saudáveis, fazer uma caminhada, ler, pegar sol na medida certa, ter hora para dormir e para acordar. Então, assim, são coisas que assim, não precisa ir para academia, não precisa sair para correr, não precisa sair para andar de bicicleta e dar a volta na cidade toda. Mas a gente tem que ter na nossa cabeça que, caramba, eu sou um ser humano, então eu preciso ter uma mínima atividade física. Eu preciso andar um pouquinho, eu preciso assim, pegar um sol às vezes. Eu que fico muito dentro de casa, estou ficando, ou dentro de lugar fechado, eu tenho que prezar mais por isso. Eu preciso pegar um sol, eu preciso parar um pouquinho, sentar só para ler um livro, e me desligar de tudo, porque isso também é contra com a nossa saúde, gente. Às vezes a gente fica na rua o dia inteiro e é trânsito, e é barulho, e é ambulância, e é bombeiro, e é fogo que pega ali, e aí é barulho e se estressa no trânsito. Isso, com o tempo, rotineiramente, a gente chega na idade de se aposentar exausto, porque isso cansa a gente, isso acaba com a nossa saúde. Agora, hábitos não saudáveis que a gente tem e tem que prezar por isso. Sair de carro, moto, ônibus, para tudo, literalmente tudo. Assim, não andar 10 metros para ir na casa do vizinho que mora do nosso lado. A nossa casa divide o muro, divide o terreno e a gente vai de moto, vai de carro. Qualquer tipo de vício faz mal para a nossa saúde, qualquer. Vício em café, vício em refrigerante, vício em açúcar, arroz. Vício em fritura, vício em celular, vício em pornografia, vício em fumo, vício em bebida alcoólica, vício em pessoas que são dependentes emocionais são viciadas em outras pessoas. Qualquer tipo de vício. Vamos botar isso na nossa cabeça. Qualquer tipo de vício faz mal para a nossa saúde. Por melhor que seja o vício, por mais mascarado que ele seja. Existe gente viciada em atividade física. Eu conheço. Eu sou um. Assim, o sentimento da atividade física. Porque isso é bom. Mas, assim, tudo que é em excesso faz mal, gente. Qualquer tipo de vício faz mal. Qualquer. Assim, pode ser o que seja, qualquer tipo de vício faz mal. Não descansar também faz muito mal à nossa saúde. Não tirar um dia da semana, pelo menos, um domingo, um sábado, ou sei lá, meio-dia. A partir de 1h da tarde do dia tal, eu vou descansar. Vou chegar em casa, vou ver um filme e não vou pensar em mais nada. Pode me mandar mensagem no meu trabalho, pode acontecer, pode estar caindo no mundo que eu não vou atender, porque eu estou no momento de descanso. É importante a gente ter isso. Hoje, no século XXI, 2024, a gente vive muito na coisa de meta, né? Principalmente quem trabalha em empresa grande, eu ouço muito falar disso, tem que bater meta. Não bate meta da empresa, tem que bater meta. Gente, isso vai deixando a gente maluco. Pô. Todo mundo tem que bater meta, se não bate a meta, aí o patrão tá em cima, ou a pessoa é o próprio patrão e se cobra, tem cobrança de alguns lados, tem cobrança em casa, porque tem que atingir, e a gente não descansa, a gente vive estressado, a gente se preocupa 24 horas com a meta da empresa, sendo que a gente não para orar. Mas a meta tem que dobrar a meta. Isso aí. Tem que triplicar a meta. Mensal, então, e isso vai acabando com a nossa saúde, gente. A gente vai adoecendo mentalmente, fisicamente. Quando a gente adoece muito mentalmente, isso externa para o nosso corpo vai sentindo os efeitos disso. Então, assim, a gente precisa prezar tanto pela nossa saúde mental, pela nossa saúde espiritual, quanto pela nossa saúde física. São, assim, coisas que tem que andar lado a lado. Um não pode ser mais que o outro. Também não adianta a gente prezar de comer muito bem, sempre fazer atividade física, tá sempre muito bem mentalmente, fisicamente, e não tá tendo um bom relacionamento com Deus. Então, assim, as duas coisas têm que andar sempre na linha, uma do lado do outro. Não pode nenhuma na frente do outro, igual é num trem, senão descarrilha. O próximo, família. E família é um tema, assim, bem pessoal, e é uma coisa que muita gente não observa. Eu mesmo, assim, não refletia muito a respeito da minha família. E, querendo ou não, creio que, na minha cabeça, muitas das áreas de tratamento que a gente tem e que a gente acaba reconhecendo aqui no Celebrando, começaram na nossa casa. Começaram na nossa família, começaram quando a gente era criança, começaram quando a gente estava numa festa de família, começava na nossa rotina, quando a gente chegava em casa e aquilo se repetia. Então, assim,
a forma como a gente lida com a nossa família, a forma como a gente se comunica com a nossa família, a forma como a gente age em casa e é em casa, influencia muito também na nossa vida espiritual e física. Então, vamos refletir aqui juntos. Você maltratou alguém na sua família? Como? E aí, formas que a gente pode maltratar um parente. Eu listei aqui algumas. Gritar em casa. Isso é maltratar um parente. Ofender. Falar, tipo assim, meu Deus, sai de perto de mim, cara. Isso é insuportável. Isso é errado, gente. A gente não pode falar assim com a nossa família. A gente não pode falar assim com a nossa avó, com o nosso tio, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa esposa. A gente não pode agir assim. Menosprezar a pessoa, falar, pô, tu não vai ser ninguém na vida. Isso é forma. Imagina o trauma que isso gera. Vamos parar pra pensar. Imagina a gente recebendo a resposta. A gente está conversando, ou falando sobre a gente numa conversa, e aí eu ouvi uma resposta assim, pô, cara, tu não vai ser nada da vida desse jeito. Não vai ser ninguém, tu não vai crescer. O que isso ia gerar na gente? A gente não ia esquecer nunca dessa frase. Ou seja, a gente não pode, gente, falar desse jeito com as pessoas, especialmente os nossos parentes. Especialmente quem mora na nossa casa. A gente tem que manejar muito a nossa língua. Até porque, estou te parafraseando, Robson. A gente lida muito, a gente despreza muito como a gente lida com as pessoas em casa. Porque é o lugar que a gente está mais confortável. É o lugar que a gente descansa. A gente chega, então, aqui eu não me preocupo mais nada. E temos que nos preocupar. Isso é atitude de cristão. Isso é atitude de pessoas que prezam pela sua recuperação, para quem está celebrando, e preza pelos seus relacionamentos também com os outros. Ignorar, não dar atenção ou procurar entender as necessidades. Isso aqui também é uma coisa que deixa muitos machucados. A gente ignorar a pessoa, ou a pessoa ignora, a gente assim, não dá a mínima para o que a pessoa está falando, ou para o que a pessoa está sentindo. Ah, nossa, cheguei tão cansado em casa. Pô, cansado de quê? Cansado de quê? Não faz nada, só estuda. Nem saiu de casa hoje, nem fez nada, tá cansado de quê? Gente, todo mundo tem cansaço. A gente tem que respeitar as dores do outro e entender. Porque tudo tem motivo. Tudo tem motivo. Ninguém pode ter seu motivo invalidado. Até por isso que não pode o conselho no celebrando. Então a gente não pode opinar na área de recuperação de outra pessoa. Porque aquela é a área de recuperação dela. Ela tem os motivos para tal, ela sabe o que ela está partilhando e ela vai lidar com aquilo. Então não cabe a nós validar se aquilo é certo ou não, se aquilo é bom ou não, se aquilo é aceitável ou não. Porque aquilo ali compete somente a outra pessoa. Nos cabe entender, aconselhar, se possível, e se preocupar. Essa atitude assim, de somente assim, ter uma preocupação, parar para ouvir, e assim, ter um relacionamento saudável, buscar por isso, já faz tanta diferença. Tanta diferença. Assim, a gente ter uma comunicação assertiva, a gente não dá a bola para quando puder criar uma briga ali dentro de casa, discussão, quando o clima subir, quando tiver muito acalorado ali a situação, e a gente joga mais lenha na fogueira e mais lenha na fogueira. Ontem eu vi uma situação tão triste lá do lado de casa. Eu cheguei em casa, assim, estava tomando banho, eu escutei uma gritaria. Eu fui ver, uma vizinha minha estava ela estava ouvindo uma conversa de outra mulher, a vizinha dela dentro de casa, e a vizinha que estava dentro de casa falando mal, porque meus vizinhos são assim. A outra mulher botou a cara para fora e começou, pô, tá falando de mim. E aí saiu os filhos para falar, não, mas vem para cá não, para ajudar. Saiu os filhos, eu sei mesmo. E ficou uma família brigando contra a outra. Eu fiquei, gente, uma família brigando contra a outra, gente. Mãe, filho, pai, contra outro filho e mãe. Sabe? Assim, de que isso vai adiantar? O que isso vai levar? Isso vai criar um bom relacionamento na família? Isso vai criar união na família? Vai criar união para briga. Mas assim, eles vão brigar entre si. Então é primordialmente importante a gente prezar por um bom relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos avós, com os nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nosso gato, nosso cachorro, porque é o lugar que a gente convive, gente. Se a gente dentro de casa não consegue ter uma boa convivência e chega em casa já fica estressado, a gente leva isso para fora. E aquilo vai entrando dentro da gente. A gente vai munindo, e aquilo vai criando ressentimento, vai criando mágoa. Então olha como o jeito que a gente se trata dentro de casa influencia tanto na nossa vida mental, na nossa vida interior. A segunda pergunta, né? Contra quem da sua família você guarda esse ressentimento? Para quem você deve reparações? Então isso aqui exemplifica bem, né, o que a gente está tratando.
né, a comunicação assertiva dentro de casa. Eu lembro quando eu conheci esse termo, comunicação assertiva. Ele foi tão legal para mim que eu consegui ter um nome para uma forma que eu já imagino, assim, eu tinha em mente como tratar os outros. Então, assim, a comunicação assertiva, gente, é importante demais. E não só dentro da nossa casa não, tá? Com os nossos colegas de trabalho, com o lugar que a gente convive, com as pessoas dentro da igreja, com o desconhecido. Assim, a gente evitar ao máximo briga, evitar ao máximo discussão. Isso é importantíssimo também dentro de casa. Qual segredo de família você anda negando? Essa aqui é uma pergunta que eu acho que ela dá muitas linhas para qualquer pessoa e para qualquer inventário. E lá em Jeremias 6,14 diz, esse texto aqui exemplifica bem isso. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fossem grave. Paz, paz. Tudo beleza? Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Dizem eles, quando não há paz alguma. Quando não está nada bem. Então, a gente tem sido assim? A gente tem falado, não, tudo bem? Tudo bem. Quando não está nada bem. A gente tem sido verdadeiro nas nossas partilhas. A gente tem deixado de lado a negação e partilhando, sendo o mais sincero possível. A gente tem falado tudo bem quando não está nada bem. O próximo é a igreja. E a igreja eu enxergo pelo menos como a nossa segunda casa. Né? A igreja, assim, a gente está aqui pelo menos todo final de semana, ou deveria estar, se possível. Acredito que todo mundo aqui, né, serve em algum ministério, ou está aqui no CR. Então, assim, ela também é uma parte importantíssima que a gente tem que analisar por o nosso inventário. A gente tem sido fiel com a nossa igreja? A gente tem sido membros que se preocupam com a igreja? Que se preocupam em ajudar? Que tem em mente, caramba, será que está tudo certo na música, no celebrando, na rede, durante o culto? Será que não está precisando de mais nada? No acolhimento, em alguma rede específica, em algum ministério, será que está precisando? Nós temos sido os membros que procuram as lacunas, que precisam de ajuda e se prontificam. Isso aqui o pastor Paulo tem repetido quase todo culto, né, Mário? A atitude, assim, é de um membro que procura, né, estar presente no culto, que procura ter comunhão, que procura se relacionar. E a gente tem sido assim na igreja? Vamos parar para refletir. Eu tenho sido assim? Eu tenho negligenciado os ministérios que eu sirvo? Eu tenho me preocupado durante a semana também no Celebrando, na música, na rede de jovens? Eu tenho, assim, parado para refletir um pouco. Caramba, o que eu podia fazer para ajudar a melhorar durante a rede? Tenho sentido a rede tão vazia. O que eu posso fazer? Eu posso fazer tal coisa. Eu tenho feito. Eu tenho tido atitude perante isso. Eu tenho, assim, realmente me prontificado e ido além nas coisas que eu sei que eu posso. E que uma ajudinha sequer já poderia começar um processo de mudança e melhora em alguma área específica que eu estou servindo ou estou vendo que não está legal. Então, assim, isso tem que ser também uma parte que a gente tem que parar para pensar às vezes, gente. A gente tem sido bons membros? A gente tem, assim, se preocupado com a nossa igreja? A gente tem sido mais crítico ou mais ativo? Eu tenho um amigo meu que eu nunca falei isso para ele, mas ele é sommelier de igreja. Toda igreja que eu comento, eu criei na igreja tal. Não, essa aqui eu fui. Mas lá o louvor é muito bom, cara, mas a palavra assim não é muito maneira, não. E na igreja tal, tu já foi? Já fui. Lá o louvor top, cara. Louvor top. Os músicos, os cachê dos caras é caro, equipamento bom. Lá é maneiro. E na igreja tal eu queria, essa igreja eu já fui também. Lá, fica lá no bairro tal, né? Já fui, conheço tal pessoa. A gente tem sido assim? Porque tem gente que é assim, sommelier de igreja, conhece tudo. Conhece todas as igrejas, todos os ministérios, todos os pregadores. Sempre tem evento, tá em uma, tá em outra, tá indo. Mas não tem uma que se preocupa e trabalha. Então, assim, vamos pensar um pouco nisso, refletir também para a gente redigir o nosso inventário e se preocupar mesmo como membro sobre a nossa igreja, sobre como a gente tem sido. A gente estimula outras pessoas a irem na igreja ou não irem na igreja. A gente fala da nossa igreja para os outros. Eu já vi gente assim, desestimulando a pessoa a ir na igreja, comentando. A pessoa comentou, né? Caramba, queria tanto na igreja tal. Não vai não, cara. Aquela igreja lá, o pessoal é chato, ninguém vai te receber bem. Isso é a atitude certa? Assim, a gente desestimular uma pessoa a ir na igreja? De uma pessoa que não tem costume de frequentar a igreja, se ela tem uma fala, caramba, queria ir numa igreja, isso pra gente já é a porta principal pra gente chamar aquela pessoa pra igreja. É como se a gente não tivesse que fazer trabalho nenhum, porque já partiu dela,
o desejo de ir para a igreja. A gente não teve que evangelizar, não teve que comentar, não teve que fazer nada, já partiu dela. E assim, a gente vai chegar e falar, não vai não, cara, não vale a pena. Isso é desestimular uma pessoa para ir... Isso é desestimular uma pessoa a não ir na igreja, cara. E assim, posteriormente não se converter, a não conhecer o celebrando, a não conhecer o outro ministério da igreja. E quantas pessoas, todo mundo que conhece alguém tem certeza, quanta gente, a gente sabe que assim, precisa ir numa igreja. Quantas pessoas assim, a gente tem noção que poderia tanto ir numa igreja e às vezes a gente conversa, aconselha, mas assim, não vai para frente. E a gente chega para essa pessoa e desestimula, ou a gente estimula. Então assim, isso são pontos assim, a gente analisar. A gente vê como a gente tem sido como cristão, como membro da nossa igreja, como pessoa participante ou não participante. Então, assim, resumindo bastante essa lição, eu diria que o primordial que a gente tem que ter para redigir o nosso inventário e para as nossas partilhas também, posteriormente, a gente pode levar isso para a nossa vida, é sempre prezar pelo equilíbrio, tanto na parte da nossa mente, quanto na parte da nossa saúde, quanto na parte da nossa família. A gente tem que ser equilibrado. A gente tem que ter isso em mente sempre. Estou sendo equilibrado nas minhas ações? Estou sendo equilibrado na forma como eu estou cuidando da minha saúde? Estou sendo equilibrado com a minha família? Não estou sendo nem muito para um lado ou muito para o outro. E isso é o mais difícil para o ser humano, ser equilibrado, ter equilíbrio. Equilíbrio na forma como ele leva a vida, equilíbrio nos pensamentos, equilíbrio no relacionamento com Deus. Ter muito relacionamento ou ter relacionamento de menos. Equilíbrio assim, nas ações, ser muito apegado às pessoas, ou não ser apegado em nada. Participar de tudo ou não participar de nada. Esse exemplo, então, participar de tudo na igreja ou não participar de nada, exemplifica bem esse equilíbrio. As pessoas querem participar de tudo na igreja, assim, elas acabam não conseguindo, porque é impossível. Ainda mais na nossa igreja, que é uma igreja central, tem muitos ministérios, tem muita coisa para fazer. Não dá para participar de tudo. A gente tem que entender isso também. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a pensar, cara, não quero ficar só no banco, eu quero fazer uma coisa, eu quero ajudar. Porque eu fui criado assim. Eu sempre estive participando na igreja, sempre fui ativo. Mas assim, uma hora também eu entendi que, caramba, eu não consigo fazer tudo. Tem coisa que eu não vou conseguir fazer. Tem coisa que, assim, infelizmente, eu vou ter que delegar, eu vou ter que falar, colega, eu não vou conseguir fazer, me perdoa, mas eu não posso. Já teve vezes que me chamaram para uma ministração assim, e eu falei, cara, eu não consigo, me desculpa, mas essa semana eu não vou conseguir, porque eu estou ajudando muito, ou vou ter que fazer outra coisa. E se eu fosse participar dessa ministração, eu sei que eu ia tocar muito mal, ou não ia conseguir ensaiar a música para o ensaio, ia fazer aquilo muito mal. Então, assim, para fazer mal, é melhor nem fazer. Pra gente, assim, às vezes tentar participar de tudo, e a gente não consegue dar o nosso melhor em nada, às vezes é melhor a gente focar em coisas específicas, que aí a gente vai conseguir se dedicar. Eu, por exemplo, eu me dedico ao CR, à música e à rede de jovens. Eu reconheço que eu só consigo esses três. E perfeito. Tem gente que está sempre na rede de oração, tem gente que está sempre no ministério no Celebrando e Amém. O importante é a gente ter em mente que a gente precisa ser equilibrado e conseguir nos doar. Certamente porque a gente se prontifica a fazer. Assim, para finalizar, tem um texto lá em Isaías 1:18 que diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como lã. Isso aqui é muito bom, cara. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como lã. Embora o nosso inventário vá ter assim, muita coisa ruim, que a nossa tendência é essa, a gente só listar as partes ruins da nossa vida no inventário, os nossos erros, as nossas falhas, a gente também tem coisa boa, gente. A gente tem que ter isso em mente. Assim, a gente tem vitórias para contar. A gente pode contar uma vitória na partilha, a gente pode contar uma vitória pro nosso padrinho, pro nosso líder. A gente não vive só de recaída ou só de pecado. Somos pessoas guiadas por Deus. E Deus tem presença na nossa vida. E a partir dele a gente tem boas ações. Então, vamos fazer um exercício? Vamos se lembrar de uma boa ação que a gente teve durante essa semana. Uma boa ação assim, que a gente fez, soube que fez a diferença. Eu lembro uma ação que eu fiz, que eu entrei no ônibus e eu cumprimentei o motorista, aí ele me olhou assim, pô, bom dia, irmão, tudo bem? Ele, caramba, tudo bem. E eu senti que ele precisava desse bom dia.
Que esse bom dia, assim, salvou talvez o trabalho inteiro dele, porque era 6 horas da tarde e ele estava já estressado, e horário de pico de ônibus, gente, vocês sabem como é que é. É ônibus lotado, a gente gritando, a gente tratando mal, a gente grossa, a gente querendo entrar, ônibus lotado, às vezes o trânsito tá ruim, e imagina isso na cabeça do motorista. E às vezes ele receber uma palavra mínima, assim, faz uma diferença. Então, assim, a gente tem coisas boas, a gente tem que prezar pelo equilíbrio também no nosso inventário. Quando a gente estiver escrevendo lá sobre a nossa infância, ou sobre a nossa adolescência, sobre os nossos erros, beleza, temos que anotar tudo que a gente lembrar. Mas a gente também tem coisa boa, eu tenho certeza. Todo mundo aqui tem coisa boa para contar de si. Todo mundo. Ninguém aqui só tem parte ruim. A gente como eu comecei dizendo, né, somos seres racionais. Então a gente já teve boas atitudes. Então, esse equilíbrio, a gente ter isso em mente também é importante demais para o inventário. Para a gente conseguir ter, assim, uma boa claridade na nossa vida. Às vezes a gente, assim, só lista coisa boa, podemos entrar em negação, não listando coisas ruins, ou a gente só lista coisas ruins, e estamos negando as coisas boas que temos. Então, assim, é por isso que a negação é o nosso calo, né? O nosso calcanhar de Aquiles. Mas o equilíbrio é primordial para a nossa vida. O equilíbrio, como cristão, como pessoa dentro de casa, como funcionário, ele é essencial, assim. E a gente só vai conseguir isso por meio de Deus. A gente só vai conseguir isso por meio, assim, de Jesus pedindo: Senhor, me ensina a ser uma pessoa equilibrada. Senhor, me ensina a ser uma pessoa que sabe escolher bem os meus caminhos. Provérbios que diz muito isso. Tem um versículo lá, se não me engano, é Provérbios 11 ou 12, que diz: jovem, se atente para o Senhor, se atente para o Pai, e aí a partir daí você conhecerá bem os seus caminhos. Eu já li esse versículo várias vezes. Eu não lembro de estar certo, porque para gravar esse versículo, para gravar número de versículos, eu sou ruim. Mas a gente só consegue o nosso equilíbrio mesmo pedindo a Jesus também. Pedindo a Jesus, chegando diante dele e falando: Senhor, me ajuda a escrever um bom inventário. Me lembra as coisas boas e as coisas ruins que eu já fiz. Me dá equilíbrio para, na minha leitura do inventário, só dizer as partes boas ou só as partes ruins. Me dá equilíbrio para entender quem eu sou em Ti, entender como eu devo agir com os outros, como eu devo, a partir do meu inventário, conseguir enxergar de fato as áreas da minha recuperação e as minhas reparações também, que vão ser as próximas lições, né? Tem mais 2 lições, ou uma, se eu não me engano, sobre reparação, que também é importante demais a gente ter o equilíbrio, de novo, né? A gente entender assim, no que a gente errou e no que erraram com a gente, no que a gente tem parte, no que a gente não tem parte. É uma parte assim confusa da caminhada do Celebrando, porque, né, no inventário a gente costuma enxergar muita coisa ruim e a gente acha: caramba, errei com essa pessoa, errei. Às vezes erramos mesmo. Mas esses erros foram 100% nossos? Ou tem coisas que a gente não pode mudar e não aconteceu por causa da gente? É importante também a gente ter essa claridade na visão e conseguir escrever um inventário saudável. A importância da escrita, da partilha, somente por meio deles a gente vai ter sucesso na nossa recuperação. Somente por meio assim, da nossa escrita e da nossa partilha a gente vai ter sucesso na nossa recuperação. Eu lembro às vezes assim, que a Cláudia no passado falou sobre escrita e eu nunca tinha assim, sequer parado para pensar nisso. O quão importante é a escrita para a nossa vida. O ato assim, de sentar, pegar uma canetinha e começar a escrever à mão, sentir a tinta ali saindo da caneta mesmo. Não é digitando não, vendo a letra só sair na tela. É escrevendo mesmo. A partir da escrita, do ato de escrita, pegar a caneta, escrever. A gente vai criando raciocínio, a gente vai criando conexão neural, a gente vai lembrando das coisas. Mas assim, é atitude de escrita, é atitude de parar, refletir. Eu lembro algumas vezes que eu estava escrevendo meu inventário e eu parei e fiquei uns 5 minutos assim, ó, pensando. Porque a pergunta me fez pensar, ou tinha coisa que eu não estava conseguindo lembrar e me esforcei e consegui. Então assim, é importante demais essa autoanálise regular de nós como celebrantes e como cristãos. A gente ter sempre esse entendimento, ter isso na cabeça. Caramba, eu tenho que refletir sobre isso, tenho que parar um pouco e pensar. E aí, a partir disso, a gente vai reconhecendo mais a vontade de Deus. A partir daí a gente vai tendo mais claridade sobre como prosseguir, como está o nosso processo de recuperação. Eu confesso a vocês que eu falho bastante
essa coisa assim de parar e refletir. Eu pensei muito nisso quando eu estava, né, lendo aqui a lição, pensando como é que eu ia falar. Quão importante é a reflexão. E eu lembro, às vezes que eu parei para refletir, foram as vezes que eu tive sucesso no que eu precisava. Às vezes que eu parei e pensei e demandei tempo para aquilo. E, assim, realmente refletir a respeito da coisa foi quando eu consegui alcançar, assim, o sucesso ou chegar onde eu queria. Então, assim, quão importante para a gente a gente escrever um inventário claro, escrever um inventário pensando mesmo no que a gente está escrevendo e se esforçando para fazer um bom inventário. O inventário, assim, ele se a gente exemplificar o CR como uma montanha, um pico assim, que a gente sobe e depois desce, o inventário está no pico. É lá que está, assim, é o ponto máximo, assim, o ponto central, tanto que o inventário fica no meio, né, no meio da caminhada do Celebrando. Quando acaba essa lição aqui, ela terminou o livro 2 e vai começar o livro 3. São 4, então entre o livro 2 e o livro 3 tem as lições do inventário. Então, assim, essa atitude mesmo de autorreflexão, de demandar tempo, pensando no como foi o nosso passado, no que a gente negava, no que a gente nega, se a gente nega algo ainda, são importantes demais para a gente ter um equilíbrio, assim, prezar pelo que a gente vai escrever e ter uma coisa clara, assim, de como está sendo o nosso inventário. É isso. Obrigado por vocês me ouvirem.